O nosso português tem algumas coisas que às vezes nos derrubam. Tem uma coisa chamada homônimo, homógrafo, homófono, que são palavras iguais que falam de coisas diferentes. Então, quando eu falo banco, você não sabe se eu estou falando de um banco de sentar ou se eu vou no banco tirar dinheiro, banco monetário. Quando eu falo de conserto, você não sabe se eu estou levando alguma coisa para consertar, para reparar, ou se eu estou indo a uma audição musical. Né? Da mesma forma, quando se fala em carteira, não se sabe se está falando de carteira de dinheiro, carteira mesa ou carteira a entregadora de correspondência dos correios do sexo feminino. É tudo carteira. Né? Então, o nosso português nos derruba um pouco com essas coisas. E nos últimos tempos, por conta da situação atual que nós estamos vivendo, da pandemia, vários lugares estão ficando fechados, entre elas as igrejas. Mas igreja tem esse duplo sentido no nosso português. Tem o sentido do templo e tem o sentido da congregação. A verdade é que mesmo no sentido do templo, há muito tempo, ou há bastante tempo, não se via fechar uma congregação no Brasil por conta de qualquer motivo. Em alguns lugares para fora, a gente sabe que tem algumas perseguições e em alguns países é proibido, ou se a denominação, aquela igreja não falar aquilo que o governo quer, acaba sendo fechado. Tem essas situações, mas não é a situação no Brasil. Nós estamos com várias partes do comércio fechadas, estamos com as pessoas dentro de casa por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. Isso tudo mudou drasticamente toda a nossa rotina. Não só a rotina da nossa igreja, mas a rotina da nossa sociedade. Toda a nossa sociedade está vivendo momentos bem diferentes de tudo aquilo que já vivemos. Temos apelado para o virtual, pelos meios digitais, né? Esses dias falando, vamos para uma reunião virtual. Não, a reunião é real, usando um meio que é o meio digital, o meio informatizado. Graças a Deus que o temos para continuar em contato com os outros. Eu fico imaginando se a gente não tivesse esse tempo, esses meios que temos hoje, como nós faríamos? Realmente estaríamos há 3 meses já separados uns dos outros, sem nos encontrar, sem trocar mensagens? Ou será que de repente a gente ia começar a escrever cartas uns para os outros? Era assim que Paulo se comunicava com as igrejas. Ele mandava cartas, não tinha WhatsApp, não tinha videoconferência, não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Eu penso que nós somos extremamente abençoados de viver um tempo dessa dificuldade, mas com essas ferramentas. É um tempo muito complicado, né? A dinâmica das igrejas mudou, as agendas, as atividades que tínhamos planejadas, todas elas tiveram que ser remarcadas, remodeladas, refeitas, né? Mas a Igreja de Cristo continua a mesma. Lembro que logo no início dessa pandemia, a Convenção Batista Brasileira fez uma conferência com o pastor Sam Tipt, a gente participou, né? E já era algo assim totalmente inovador ver um pastor nos Estados Unidos falando ao vivo pela internet, junto com um pastor em Alagoas fazendo a transmissão simultânea, mas uma irmã no Rio de Janeiro fazendo Libras, linguagem brasileira de sinais para os não ouvintes. Já foi ali uma experiência bem inovadora e uma experiência que nos aponta a forma como a igreja vai se comportar, como a igreja vai agir daqui para frente. A igreja de Cristo, naquela ocasião, o pastor Semitip já disse isso, a igreja não fecha, a igreja não fechou, minha igreja não está fechada. A igreja não está fechada, porque a igreja somos nós. Nós é que somos templo do Espírito Santo. A complicação toda que nós vivemos tem deixado muitas pessoas aflitas.
É bem certo isso. Tem pessoas temerosas de pegar a doença, de não ter o hospital, de não ter um respirador, de não ter um suporte, de não ter remédio. Há pessoas que estão preocupadas com o que vão comer, o que vão fazer para sobreviver, uma vez que não tem a sua fonte de renda. Sua fonte de renda está negada porque ele não pode ir à rua sobreviver. Até aqueles que tinham alguma fonte de renda, tipo Uber. O pessoal que fazia Uber, logo no início, principalmente da pandemia, teve uma queda muito grande no número de transportes. Mesmo com toda a segurança, as pessoas não queriam e não saíam de casa. Agora algumas estão saindo e precisa ter os cuidados que são necessários. Todo esse problema que nós vivemos, todos esses temores que nós temos hoje, a gente não pode esquecer no meio disso tudo que Cristo está no barco conosco e Ele comanda até os ventos, até o mar e os ventos lhe obedecem, como está lá em Mateus 4:41. Então temos que ter certeza que é uma tempestade, é uma chuva forte que está nos atingindo, mas ela vai passar. A gente precisa ter essa certeza que as coisas vão passar, é uma questão de tempo. Pode ser que esse tempo demore mais, pode ser que não demore tanto. Hoje, no que a gente vê, se a gente tivesse uma vacina ou tivesse um remédio que resolvesse rapidamente a questão, ou até um remédio que pudesse ser usado como profilaxia, usado antes para aumentar as resistências, diminuir a chance de pegar essa pandemia, essa virose, isso aí melhoraria as condições de convivência que nós estamos tendo. Mas no momento não temos, e no momento somos forçados, obrigados a praticar esse distanciamento, essa quarentena, a ficar em casa e fazer as coisas de uma forma muito diferente. Vai passar. Lamentamos profundamente, nos entristecemos com todos aqueles que têm perdido seus entes queridos por conta dessa pandemia. Mas a gente não pode esquecer, de fato, que a Igreja de Cristo não são os templos. Os templos estão fechados, alguns deles estão começando a abrir. Tenho visto a situação nova nos leva a isso, né? Uma limitação de pessoas no templo. Em cada estado tem uma diretriz, em alguns estados é 30%, em outros estados são 30 pessoas, independente do tamanho do templo. Isso tem levado algumas igrejas a fazer sistemas de inscrição para o próximo culto. Quem vai se inscrever para o culto do domingo que vem? É uma coisa que a gente imagina assim, sui generis, é uma coisa assim totalmente fora do que a gente pensa de igreja, de culto aberto, de culto público para qualquer um entrar e para qualquer um adorar. Mas essas coisas não vão derrubar a Igreja de Cristo. O pastor aqui cita Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão e não prevalecem contra a igreja. Nada vai impedir a marcha do povo de Deus, nada vai impedir que preguemos o evangelho, ensinemos e levemos à frente, demos a cabo nossa missão, né? Cumpriremos a nossa missão de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala a igreja de Deus em Corinto, e lá ele está se referindo a uma igreja que estava dividida com partidarismo, e ele fala a igreja de Deus, algo bem mais geral, muito mais amplo do que a igreja X, Y, Z no bairro A, B ou C, a primeira ou segunda, terceira igreja no lugar tal. A igreja de Deus, ela é composta de todos aqueles que são salvos, e ele dedicou essa carta a sanar algumas divisões que estavam acontecendo, né? Enfatizando que o santuário de Deus somos
nós, são pessoas e não são prédios. 1 Coríntios 3, 16 a 17, o texto da nossa lição fica entre esse capítulo, nos versículos 16 e 17, ele fala lá: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição 66, é uma edição especial, cujo título é Esperança em Tempo de Quarentena. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente no site batistafluminense.org.br. Você pode entrar lá no site, baixar essa revista, essa edição número 1, como eu já disse, tem por tema Igreja Nunca Fecha, foi escrita pelo pastor Elilde Júnior Macharete Fonseca. Ele é pastor da primeira Igreja Batista de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Bom, a convenção então se dedicou a escrever uma série de lições dedicados especificamente a esse tempo que nós vivemos. Um tempo de quarentena, um tempo de separação, um tempo de distanciamento físico das pessoas, que nos obriga a rotinas bem diferentes. Bom, mas o pastor usou esse tema, esse capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Ele fala que Paulo fala num tom bem, não vou dizer áspero, mas um tom enérgico com a igreja de Corinto. Lá já nos primeiros versículos ele fala que eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo está falando, olha, eu estou falando para vocês como homens carnais, com pessoas que ainda não entenderam a grandiosidade que é o plano de salvação, com pessoas que não entenderam que seremos salvos. Estou falando como a criança de peito que ainda precisa mamar, porque não tem dente, a musculatura não está em condições ainda de comer comida sólida, que dirá papinha, ainda nem papinha pode comer, que dirá comida sólida. Estou falando como crianças em Cristo, como pessoas que ainda não compreendem o texto, a temática é essa, vocês não compreendem o que é a vida eterna, o plano de salvação e tudo que Cristo fez na cruz. Estou lhe dando leite, estou dando a vocês coisa simples, porque vocês não podem ainda compreender, não têm maturidade para compreender as coisas de Deus. A verdade é que amadurecer na fé é algo que a gente precisa ao longo da nossa vida com Cristo, né? A partir do momento que a gente se converte e se entrega nas mãos de Deus, a gente passa a seguir a Cristo, nós precisamos amadurecer. O amadurecimento é um processo que ocorre não só na vida espiritual, mas em qualquer parte da nossa vida. Quando a gente está na escola, que a gente começa lá o beabá, hoje não se começa mais pelo beabá, se começa na educação infantil, antes do beabá, né? Antes da alfabetização que hoje ocorre no primeiro ano. Então, quando se começa lá a socialização, a motricidade, os primeiros passos lá atrás, espera-se que a criança venha amadurecendo, crescendo, ganhando capacidade de entender coisas mais complexas. Vocês podem ver que algumas coisas que nós aprendemos no ensino médio ou até na faculdade são ensinadas às vezes na quinto ano ou lá atrás, mas cada vez de forma mais complexa. Matemática exata que a gente vê na faculdade com integrais e derivadas, né, já não é tão exata assim, já tem umas abstrações ali, nos tira um pouquinho daquela ideia de matemática totalmente exata que a gente vê no ensino médio, vê no básico da nossa vida. Então, precisamos amadurecer na nossa vida cristã. Por que está se falando de amadurecer? Porque nesses tempos, entender que a igreja
o templo, não é uma condição necessária ir lá para estar louvando a Deus, para estar servindo a Deus, é muito importante e faz parte do amadurecimento que nós precisamos ter. Entender que somos igreja em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, no dia a dia, na rua, nos vizinhos, com os coleguinhas, né, com os colegas de faculdade, com os colegas de escola, é muito importante, porque isso faz parte do amadurecimento, ok? Somos igreja, igreja somos nós, e a gente precisa servir a Deus em qualquer lugar, não só no templo. Não podemos ser crentes domingueiros, né? Então, quando eu era criança, eu tinha muito essa noção, né? Ou seja, eu era muito sem noção e não era amadurecido. Ia à igreja porque domingo era dia do Senhor, né? Tinha uma musiquinha que cantava o servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, né? Chamado pelo amor do nosso Salvador para estudar o livro do Senhor. Tudo bem, domingo é o dia do Senhor, dedicamos a Ele, de fato, mas todos eles são, e todos eles eu tenho que estar na presença de Deus. Não é só domingo que eu estudo o livro do Senhor, eu estudo o livro do Senhor a semana toda, né? Domingo a gente dedica, foca nisso, mas a gente precisa estar focado em Deus, precisa focar na nossa vida espiritual o tempo todo. E aí, Paulo está falando aqui que fala com crentes carnais, fala de carnalidade. Por quê? Estava tendo naquela igreja partidarismo, estava tendo um racha. A igreja de Corinto era uma igreja numa cidade muito grande. Corinto era uma cidade portuária, mas ela também era quase que assim, um entroncamento de duas regiões. Ela era portuária, mas assim, tinha uma distância pequena de 2 mares diferentes. Então, muitas cargas, muitos navios aportavam no porto de Corinto, desembarcaram, seguia terrestre até o outro lado para pegar o outro mar e seguir à frente transportando. E também era uma faixa de terra de passagem. E aí era uma cidade então que tinha um trânsito muito grande. Então era uma cidade muito populosa. E como uma cidade populosa daquela época, Corinto tinha muitos problemas, muitos modismos e muitas coisas que aconteciam em cidades grandes. Paulo está falando aqui de um partidarismo que acontecia naquela igreja e discórdia. Imagina, na igreja acontecer discórdia. Se você for ver a carta de Paulo aos Coríntios, ele está só corrigindo ali, só podando as coisas que estão erradas. Então ele fala lá, portanto, versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda andais segundo homens, ciúmes e contendas dentro da igreja? É possível isso? O povo de Deus discordando nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ele está falando assim, olha, eu sigo a Paulo, eu sigo a Apolo, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, eu sigo os ensinamentos do pastor A, do pastor B, do pastor C, né? A gente não tem que seguir esses ensinamentos, a gente tem que seguir os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Cristo. Nós temos que aprender e ter maturidade para ler a Bíblia e entender. Eu não tenho falta de sabedoria, peça a Deus que o dá com abundância. Então, irmão, se eu não consigo entender o que eu leio, algumas pessoas podem nos ensinar, nos ajudar, mas a Bíblia precisa ser lida e interpretada por cada um de nós. É importante que isso seja feito. E aí essa dissensão, essa separação, essa discórdia que estava tendo na igreja de Corinto, ela se devia a isso. Então tinha alguns dizendo que Apolo estava pregando um pouquinho diferente de Paulo, e eu sou seguidor de Paulo, não sou de Apolo, sou do clã, do grupo, né, daquele grupo A, daquele grupo B, mas era necessário que as pessoas entendessem que era uma igreja só. Quem é Apolo? Versículo 5, e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. As pessoas estavam perdendo o foco.
perdendo foco naquilo que era importante, naquilo que deveria ser verificado, visto, seguido e focado. Não era para seguir Apolo e não era para seguir a Paulo. Eles eram um meio e a gente não deve pensar no meio e deve pensar no fim. Né? Então tem uma experiência aí que o pessoal fala, né, de uma fábrica de pasta de dente, não sei se é verídico ou não, ou se é só uma ilustração, que a fábrica estava com um problema que às vezes a máquina que colocava o tubo de pasta de dente dentro da caixa falhava e eventualmente chegava no cliente caixa de pasta de dente sem o tubo de dentro. E a empresa estava sofrendo alguns processos com relação a isso. Então contrataram uma equipe de engenheiros e a equipe de engenheiros gastou R$1 milhão e alguns 10 meses e botaram lá em cima da esteira que passava a caixa um sensor de peso muito sensível e cada vez que a caixa passava sem o tubo, então tinha um braço mecânico que empurrava a caixa para fora da linha de produção e evitava assim que aquilo lá passasse e causasse problemas para a empresa. Pois bem, implantado o sistema, passou o tempo e aí o gerente passeando lá na linha de produção, um dia viu a máquina desligada. Mas como assim? A máquina está desligada? E chamou lá o encarregado, mas por que essa máquina está desligada? Ah, doutor, essa máquina dava muito problema. Tá, mas a gente não está tendo mais reclamação de pasta de dente, de caixa de pasta de dente sem pasta de dente? Ah, a gente deu o nosso jeito. Como assim vocês deram um jeito de vocês? Ah, a gente pegou o pessoal aqui, rachou um ventilador grandão, aí quando a caixa passa vazia, o ventilador joga a caixa toda para fora da linha de produção. Resumindo, talvez o foco não tivesse na solução, não tivesse no problema. Perdão, o foco não tivesse no problema e sim na solução. Queria-se implantar uma solução XYZ. E uma solução bem mais simples e bem mais barata resolveu o problema. A gente tem que ter foco no problema. O problema é pregar o evangelho. O problema é ensinar, batizar, discipular discípulos de Cristo. Fazer discípulos de Cristo. Pregar o seu evangelho. O evangelho de Cristo. E não o grupo de Apolo, o grupo de Paulo, os seguidores de A e os seguidores de B. Eles são um meio, são o caminho que leva até o Cristo, que estão conduzindo até Cristo. Mas o foco não é esse, o foco não são eles. Versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí no versículo 6, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo era um plantador de igrejas. Ele não ficava muito tempo ali para ver a igreja crescer como é que se diz? Criar volume e coisas dessa natureza. Ele ia, plantava o trabalho, deixava a gente responsável e voltava ao rumo lá para ir a outras terras, para plantar outras igrejas. Ele não se preocupava com foco, com resultado numérico, com até eu ter 100 membros, até eu ter isso, até eu ter aquilo. Não, ele se preocupava em deixar pessoas que pregassem o evangelho de Cristo, que pregassem a palavra. Paulo preocupava com isso. E aí outros tinham que vir e continuar o trabalho. Claro, o crescimento, talvez Paulo, de Apolo, tenha feito com que alguns tivessem pensado ali que o trabalho de Paulo não foi tão eficiente ou algo assim, mas Paulo está dizendo, olha, isso não importa, quem dá o crescimento é Deus, eu fiz o meu trabalho, eu plantei, Apolo veio e regou, e quem dá o crescimento é Deus. E aí isso nos revela a maturidade que nós precisamos ter, que a obra não é minha, a obra não é sua, não é do pastor A, B ou C, da convenção A, B ou C, a obra é de Deus, né? A obra é de Cristo. Então a gente precisa ter isso muito em mente.
né? Eu plantei, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem é alguma coisa é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Se hoje, irmãos, estamos no ambiente virtual, no ambiente digital, fazendo missões e pregando e convidando pessoas ao nosso culto no Zoom, no YouTube, no Facebook, enfim, do jeito que nós estamos fazendo no Instagram, do jeito que nós estamos fazendo, é só meio. Quem dá o crescimento é Deus, é Ele que vai dizer. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Não precisa se preocupar eu prego o evangelho, mas nunca vi ninguém se converter. Prego o evangelho, se é isso que Deus mandou fazer, prego o evangelho. Claro, preocupe-se em que as pessoas tenham uma assistência, tenham uma continuidade, que alguém dá continuidade. Isso é uma preocupação natural nossa, mas o galardão é pelo trabalho que nós fazemos, né? Porque de Deus somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus, a obra é de Deus, é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz as coisas mudarem e nós apenas cooperamos. Paulo era um cooperador de Deus, Apolo era um cooperador de Deus. Só a colheita, porque Deus dá o crescimento, porque se Deus não der esse crescimento, não vai ter colheita. Se a gente planta e não chove e não irriga, vem um sol forte, uma seca muito grande, a lavoura toda seca e tudo que se planta se perde. Se Deus não der o crescimento, nada vai à frente. Paulo usa essa ilustração da lavoura, e não foi de um jardim. O jardim a gente poda para manter ele todo bonitinho, mas a lavoura ela é muito dinâmica. Tem um tempo que a terra está nua, está só, sem plantação nenhuma, e passa-se o arado, coloca-se a semente, aduba-se o terreno, mistura-se adubo, bota-se arado, depois semente, depois irriga-se, conta com a chuva, às vezes a gente tem que aplicar um defensivo agrícola, alguma coisa assim. Agora está tendo praga de gafanhotos aqui na América do Sul, né, no Cone Sul, e está tendo que se aplicar veneno para matar um pouco, ou pelo menos um pouco do gafanhoto, para controlar a praga, né? E depois disso tudo vem o crescimento, a lavoura cresce, se colhe, se tem os frutos e volta de novo a esse ciclo. A lavoura é muito dinâmica e por isso Paulo usa essa ilustração, uma ilustração muito bacana, né? Ela é dinâmica, ela não é um jardim que precisa só ser podado para ficar bonitinho. A lavoura é dinâmica, ela produz frutos, né? Jesus também usou essa expressão lá atrás, né? Rogar a Deus ceifeiros para a seara. Ele rogou, ele usou essa ilustração lá atrás também. Bom, então ele usou essa ilustração, usou uma outra, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então ele entra nos versículos de 10 a 15 numa outra ilustração para levantar um outro aspecto aí, ó. Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu lancei o fundamento de um edifício, o fundamento é Cristo, o alicerce, a base. Ele era um plantador de igrejas e por isso ele jogou esse fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Você vai construir no fundamento que foi lançado um edifício e cada um vai construir da sua forma. Cada um veja como constrói. E ele fala aqui, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ora, não faz sentido a gente falar nem de cristianismo com outro fundamento que não seja Cristo, né? Então, cristianismo, Cristo, e o que salva é Cristo, e foi esse o fundamento
que Paulo lançou. Ninguém pode construir se não for em cima desse fundamento. Qualquer coisa que se construa diferente disso, está errado. Está errado e realmente, se eu fizer o fundamento aqui, a base da minha construção e construir do lado, vai cair. O pessoal aí de engenharia civil sabe bem isso aí. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, letra maiúscula, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, cada um faz o que achar que deve fazer, o fundamento é Cristo e não podemos sair desse fundamento. E no dia, aquele que a gente estudou esses dias aqui, no grande dia, no dia do juízo final, seremos julgados. E aí Paulo vem aqui, olha, sobre esse edifício que você construiu, será provado pelo fogo. E o fogo vai passar ali com os materiais que ele falou aqui, pedras preciosas, prata, ouro, enfim, ou madeira já pega fogo, feno, palha, então nem pensar. O fogo vai provar aquilo que foi edificado, E as obras que forem firmes, aquelas que forem sólidas, elas permanecerão. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá galardão. Então, se você trabalhou na obra, trabalhou corretamente, ele não fala incorretamente, mas ele fala de forma consistente, se você trabalhou de forma a buscar frutos para Deus e levantar esses frutos e cultivar esses frutos de uma forma consistente, então no dia do juízo final você terá esse galardão. Seu edifício ficou de pé, provado pelo fogo, e aí Deus o aprovará e dará o seu galardão. Isso quer dizer que a gente pode pregar o evangelho de forma correta ou até incorreta, A gente pode pregar coisas que não estão na Bíblia. Infelizmente, muitos pregadores, muitas doutrinas, a gente fala até seitas, pregam até o Novo Testamento, mas pregam coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia. E pode ser que essas pessoas, crendo, elas vão se salvar. A Bíblia diz aqui, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, você sofrerá um dano se não fizer o trabalho bem feito, se salvará, porque o que salva é crer em Cristo. Se você crê em Cristo, professa Ele como seu único e suficiente Salvador, você de fato será salvo. Eu criei e sempre fui um crente de banco. Você não será salvo. Se realmente creu, você será salvo. Mas vai passar pelo fogo, vai queimar, E vai sofrer algum dano, mas será salvo. Porque a salvação é na fé, através da fé em Cristo. O que salva é o fundamento. Pode ser que eu pregue o evangelho falando de coisas que não estão na Bíblia, e alguém crê em todas essas coisas que eu falei que não estão na Bíblia, mas se ela de fato também crê em Cristo, essa pessoa há de se salvar, Então, ele comenta aqui, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas se esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, chamuscado, queimado. Os construtores que trabalharem mal, mas forem fiéis, serão salvos. Então, é necessário que a gente busque amadurecer na obra de Deus. Muitas vezes a gente não sabe muito bem uma coisa, tem dúvidas, pede a Deus que esclareça. Às vezes a gente responde uma pergunta de alguém e com certa dúvida a gente fala de algo que a gente não tem muita certeza ou acha que é aquilo,
tem aquela certeza que aquilo não está nem na Bíblia, né? E aí? Enfim, peça a Deus que dê sabedoria, peça a Deus que lhe dê convicção espiritual. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Imaturidade. Não é feio a gente falar que uma pessoa é imatura, porque uma criança é imatura. Ela ainda não chegou à fase adulta e não consegue compreender as mesmas coisas que um adulto, que um adolescente, que um jovem, um junior. São fases diferentes, compreensões diferentes, maturidades diferentes. E nós, como crentes em Cristo, precisamos buscar essa maturidade, precisamos buscar o leite, ou melhor, a comida sólida. Temos que deixar o leite como único alimento de lado. Precisamos buscar a comida sólida, ok? Isso é maturidade. E a maturidade vem buscando a Deus, buscando a comunhão em Deus. Com essa maturidade, a gente vai entender coisas que estão acontecendo nos nossos tempos. Muitos, com certeza, estão preocupados em fazer um culto bonito, agradável, showzão, que dê gosto de ver pela internet. Com certeza, eu vou dizer com toda certeza aqui, que qualquer culto que não é bem coordenado, bem encaixado, com os momentos bem encadeados, a gente fica incomodado de ver. Quem não fica irritado na igreja quando agora o irmão vai cantar? O irmão levanta do banco lá atrás, vai lá na frente, pega o instrumento, afina. Ou então aí que o pessoal da multimídia vai ver se o som entrou, se não entrou, né? Então as coisas precisam ser encadeadas, as coisas precisam ser bem feitas, com ordem e decência, né? Com encadeamento. Estamos na presença de Deus, culto, e precisamos fazer aquilo com uma reverência e um nível de detalhe, com um zelo importante. O que tem acontecido muito hoje? As ferramentas às vezes nos derrubam. A internet que a gente precisa para fazer o culto no dia a dia, na hora do culto, ela nos derruba. Falta de energia. Até energia elétrica nos derruba, né? E aí na hora de colocar um hino e colocar um slide, às vezes a gente para e trava e não saiu e não foi. Isso atrapalha, com certeza atrapalha ali o nosso ritmo. Mas isso aí é o zelo que a gente precisa buscar fazer, ensaiar antes talvez, né? Talvez seja o caso de ficar tentando ensaiar, para a gente aprender e tomar intimidade com os meios. Agora, limitações todos nós temos, e a preocupação de que eu vou perder membros, a minha igreja vai perder membros porque a outra igreja tem um culto showzão que está disponível pela internet. Irmãos, é uma preocupação que não pode ser a nossa preocupação. No terceiro tópico da nossa lição, o pastor fala aqui a habitação protetora e sagrada, versículos 16 e 17, que foram os versículos que eu comecei lendo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E aqui Paulo está falando de uma forma bem clara, bem explícita, né? Que nós não temos, nós somos o santuário de Deus. Imagina eu fazer uma obra igual uma obra que um mestre de obras sabe fazer. Eu não sei nada de construção, posso meter a colocar lá concreto, eu não sei nem para que serve aquele ferro dentro do concreto, tem gente aí que vai rir de mim, né? Na realidade eu até sei, eu tenho a ideia disso aí, mas quem nunca viu não sabe qual é a diferença que tem, por que o ferro tem que estar coberto pelo concreto, por que o concreto trabalha na pressão e o ferro na distensão. São aspectos ali que são técnicos da obra. Se eu não sei o que eu vou fazer, vou levantar um montão de tijolo e vai cair, porque eu não sei fazer aquilo. E quem sabe fazer essa obra nas nossas vidas é Deus. Nós nunca vamos fazer obra nenhuma que esteja aos pés daquilo que Deus
faz, porque a gente não tem essa capacidade, a capacidade é dele. 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, somos vaso de barro, tesouro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Poder extraordinário de Deus. Paulo começa aqui com um termo que parece até uma marretada ali, ó, um chicotezinho. Não sabeis vós. É a mesma coisa, você não sabe disso? Você não sabe que 2 mais 2 é 4? Eu ainda tenho que te dizer isso, que 2 mais 2 dá 4? Isso é básico, gente. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe que ao caminhar tem que estar de olhos abertos, senão vai esbarrar. Claro, tem as exceções aí daquelas pessoas que não têm a sua faculdade visual, mas essas também têm suas regras. Por exemplo, na casa de uma pessoa que não tem visão, a gente não pode ficar trocando os móveis de lugar, porque ela mapeia a casa e aprende a se locomover. Se eu tiro uma mesinha de centro e boto no meio do caminho, essa pessoa vai, qualquer momento desse, tropeçar. Tem uma regra ali, né? Mas isso aí já está mais limitado a quem convive, ou quem sabe, ou quem tem essa informação. Não sabeis vós, é uma coisa tão simples. Isso é coerente com o início, né? Que ele fala que está falando de leite e não de comida sólida. Não dá nem para falar em papinha, né? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? É uma coisa tão básica, você não sabe disso. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Como igreja é gente, eclésia, congregação, a igreja nunca fecha. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que é muito triste, sim, o templo está fechado. É muito triste não poder nos encontrar com os irmãos todo domingo, os jovens, adolescentes, crianças, né? Principalmente os adolescentes e as crianças se ressentem muito de não poder ver os coleguinhas domingo de manhã, né? Domingo à noite na igreja, os adolescentes que tem essa história de viver no seu grupo de identificação, né? Se ressentem muito disso, a gente sabe disso. Os jovens também têm bastante disso. Nós mais maduros sentimos saudade, mas até conseguimos entender, né? Mas a igreja não está fechada, porque a igreja não é o templo. Aquele prédio lá bonito que nós temos, para o qual nós vamos, aquele lugar que a gente se sente bem, aquilo é um prédio e nós somos a igreja. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel, como diz lá no Salmo 121, o Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita, de dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua. A presença do fiel protetor faz o santuário algo sagrado, né? O Deus habita, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por quê? Porque no versículo 16 ele fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos sagrados, nosso corpo é sagrado, porque Deus habita nele no momento da nossa conversão. Recebemos o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador de Deus, né, que fica aqui conosco, e é importante a gente ter essa maturidade, esse entendimento. Por muito tempo, nós brigamos nas nossas igrejas. Brigamos porque a gente tem esse costume de brigar contra as coisas novas e diferentes. Brigamos contra os cultos pela internet. Brigamos pelas transmissões online. Brigamos contra. A gente não queria fazer. Eu mesmo fui muitas vezes contra a transmissão. A gente vai transmitir pela internet, as pessoas não vão sair mais de casa, vão querer ficar em casa. Olha, irmãos, se tem uma coisa boa que eu tenho visto nessa pandemia, não tem que enfrentar trânsito. De fato, o tempo para começar o culto, entre eu levantar da cama e estar no culto, pode ser 15 minutos.
Não precisa ser meia hora para me deslocar, mais uma hora para me arrumar, mas aquele cronograma todo, acorda todo mundo, sai, vou ter que passar no posto, abastecer, vou pegar trânsito para levar filho na escola e voltar filho da escola. Tá cômodo, a gente não precisa nem, dependendo do estudante, se ele for responsável, ele acorda sozinho e vai para aula dentro de casa. Então não tem muito o que pensar em cima disso. Isso de fato tem sido cômodo, e por muito tempo a gente foi contra, muitos de nós fomos contra transmissões ao vivo na igreja, dos cultos ao vivo, por conta disso. Mas aí não tem jeito agora, o tempo nosso é assim e as coisas são assim. Graças a Deus que temos a ferramenta, graças a Deus que rapidinho aprendemos a usar o Zoom, Meets, todas essas ferramentas, YouTube, Face, Instagram, para fazer os nossos cultos, as nossas aulas, os nossos estudos, reunião de oração e tudo mais, conferência, palestra, congresso e várias lives aparecendo. A gente tem até, parece até televisão, né? Eu posso escolher o canal que eu quero assistir. Agora tem lá várias e várias lives no YouTube, no Face, no Instagram, aquela que eu quiser assistir na hora que eu quiser assistir. Tempos novos e formas diferentes. Coisas óbvias. Não sabeis vós, igreja somos nós, igreja não é o templo. Essa expressão não sabeis vós aparece 10 vezes na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele coloca aqui 3,16, 5,6, 6,2, 3,7, 15,16, 19, 9,13 e 24. 10 vezes aparece essa expressão. É uma coisa do tipo, vocês não sabem ainda. Isso é fundamento. É básico. A presença protetora e sagrada de Deus age poderosamente. Para os nossos Deus é fogo que consome. Hebreus 12, 29. E aí Paulo fala sobre santidade. E 2 Coríntios 6,16, e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ainda Hebreus 3, de 4 a 6, ele também discorre sobre o tema. Então, ele fala isso várias vezes, Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus. Casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, de 4 a 6. Irmãos, partindo aqui para o final para pensar e agir. Essa quarentena, essa necessidade de ficarmos em nossas casas, evitar ir para a rua, as crianças não irem para a escola e terem as suas aulas online, os jovens, faculdades, algumas paradas, alguns já estão falando de 2020 como um ano perdido. Não creio que seja perdido, não. Muita coisa a gente tem aprendido nesse ano. Nem que seja refletir sobre a nossa condição e nossa vida. Nem que seja aprender da necessidade que nós temos uns dos outros, aprender da necessidade de solidariedade, aprender da comunhão que temos com os nossos irmãos, buscar contato por outros meios. As gerações mais novas têm nos auxiliado, têm capitaneado essa era da igreja no meio digital. Isso aí tem aparecido de uma forma aí que a gente não pode discutir. Se não tivéssemos jovens capacitados, muitos de nós teríamos dificuldades de chegar a esse ponto. Mas não é nem um pouco fácil tudo isso que estamos passando. É uma situação muito difícil, O homem é um ser social, eu estudei isso no meu livro de estudos sociais quando era criança. Precisamos da sociedade, precisamos uns dos outros.
e é doloroso em que a gente esteja impedido de participar pessoalmente dos cultos. É doloroso ter que abrir um templo com uma limitação de pessoas e de espaço, distanciamento, e ter que pedir para um irmão idoso, por exemplo, fique em casa, assista pela internet, porque o irmão do grupo de risco não pode vir para cá pela igreja, para a igreja, é arriscado, é doloroso ver um templo fechado. Muitas vezes a gente gasta recurso financeiro com energia, com luz, com imposto, com reforma, com obra, com pintura para manter aquilo bonito, agradável, né? Às vezes a gente tem lá um salão confortável, carpete, um banco confortável, ar-condicionado. Às vezes não, às vezes temos igrejas pequenas e a gente não pode se reunir, né? Agora, a pergunta é, eu dava valor a isso antes da pandemia? Eu dava valor de ir à igreja, de me encontrar com os irmãos antes da pandemia? Sejamos sinceros, quantas vezes a gente acorda domingo de manhã e fala assim, mas domingo era o único dia que eu tinha para dormir um pouquinho mais. Por que eu não posso dormir no domingo? Eu tenho que ir para a igreja. Ou então, deixa para ir só à noite. Aí chega de noite, mas eu estou cansado, eu preciso dormir cedo, mas não dorme. Porque chega em casa e fica lá vendo televisão, vendo vídeo, vendo YouTube, vendo Netflix, outro filme até mais tarde, gastando tempo com algumas coisas que às vezes não são nem um pouco importantes. Que valor a gente dava e que valor a gente está dando agora, né? Segundo ponto aqui, somos santuário de Deus, uma vez que igreja é gente, nós somos igreja. E como igreja, gente, nossa base é o relacionamento. E o relacionamento entre nós, irmãos em Cristo, precisa existir e a gente precisa aproveitar essa bênção, essa maravilha desses meios todos que temos. Quando eu ia imaginar algum dia que eu ia poder estar gravando um vídeo para disponibilizar para irmãos verem daqui a 1 ano, 2, 3, sei lá. Tem vídeos meus aí, eu estou entrando no 4º trimestre do nosso canal. Tem vídeos que já estão há 9 meses no ar e continuam tendo acesso, e as pessoas continuam procurando, assistindo, olhando, e ficou um legado. Enfim, quando a gente poderia imaginar que teria essas ferramentas? Precisamos dar valor a isso, precisamos dar valor aos relacionamentos que temos. Cristo é o nosso alicerce, Cristo é o alicerce da igreja. Somos igrejas, temos que estar alicerçados sobre o fundamento, fundados em Cristo. A nossa obra não pode ser obra de nossas mãos. Por mais que a gente queira ter zelo, dizer uma forma de fazer, ter um passo a passo, espalhar um passo a passo, a gente tem que lembrar que a obra é de Deus e o que a gente precisa pregar é o Evangelho e que a obra é dele e o crescimento é dele. Não podemos estar preocupados com o crescimento em número da nossa igreja, da nossa congregação. A obra é de Deus. Temos que pregar e fazer a obra para a qual nós fomos vocacionados. Esteja no meio do centro da vontade de Deus. Ele há de dizer qual é a sua vocação, qual é o seu dom. Siga essa vocação, cumpra o ID de Deus da forma como ele está mandando fazer. Você não tem a perder absolutamente nada. Esse canal aqui é algo que eu já tinha no meu coração, eu já tinha me incomodado desde 2017 e por muito tempo eu fui empurrando com a barriga. Mania feia, nossa, às vezes, de ouvir a voz de Deus e não colocar em prática. No final do ano passado, no início do último trimestre, Deus falou mais forte no meu coração, eu coloquei no ar, comecei a fazer. Isso implica uma responsabilidade, implica um tempo, implica uma continuidade. Pessoas começam a confiar no material que você faz, ou acompanhar, depender, e aí isso cria um peso de uma responsabilidade, uma continuidade, de uma necessidade de continuar. E muitas vezes a gente pensa, não vou começar, porque eu não sei se eu vou dar conta, se eu vou poder, se eu não vou poder. É questão de se comprometer na obra. No final do ano passado, Deus falou mais forte e eu vou colocar no ar e coloquei. No final do ano, isso foi outubro, novembro, dezembro, último trimestre. Então, finalzinho de setembro veio
com mais força essa necessidade, vontade de colocar no ar. Eu comecei a colocar no ar e agora, para minha surpresa, no final de dezembro, início de janeiro, com a pandemia, o canal começou a ser usado mais para outros momentos, outras formas, outros jeitos. O crescimento, quem dá a congregação, a igreja, eu encaro o canal até como uma turma de EBD, quem dá esse crescimento é Deus. A gente tem que ter certeza que está fazendo a obra dele da melhor maneira possível, sabendo que eu não vou fazer a melhor obra, uma obra digna dele, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer, da forma como eu puder fazer, pedindo a ele orientação, pedindo a ele que me guie para fazer da forma como ele quer. Esteja no centro da vontade dele, cumpra a sua missão. Você fazendo isso, você será feliz. Somos igreja. Igreja somos nós, não é o templo. E igreja nunca fecha.